Você já parou para pensar no que realmente vale a pena acumular nesta vida? Riqueza, prestígio, poder? Ou existe algo que transcende tudo isso? Nos próximos minutos, você vai acompanhar a história completa de um encontro que mudou 3 vidas para sempre. Um empresário milionário, um padre humilde e um mendigo que carrega um segredo. Prepare-se, porque esta narrativa vai revelar verdades que podem transformar sua perspectiva sobre sucesso, fé e propósito. Fique até o final, pois o desfecho vai surpreender você. Na tela, Ato 1. O confronto. Era uma manhã de domingo ensolarada quando Roberto Mendes estacionou sua Mercedes prata em frente à igreja de São Francisco no centro da cidade. Ele não estava ali para rezar, estava ali para confrontar. Roberto era conhecido em toda a região como um dos empresários mais bem-sucedidos do setor imobiliário. Aos 42 anos, havia construído um império avaliado em dezenas de milhões. Sua empresa empregava mais de 300 pessoas. Seu nome estava em placas de empreendimentos por toda a cidade. Mas naquela manhã, algo o incomodava profundamente. Padre João tinha feito uma homilia na semana anterior que reverberou pelas redes sociais. O sacerdote, um homem de 55 anos com cabelos grisalhos e olhar sereno, havia pregado sobre as palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o caruncho os corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem o caruncho corrói, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A pregação tinha sido direta, quase incisiva. Padre João havia falado sobre empresários que exploram funcionários, constroem impérios sobre injustiças e depois tentam comprar o perdão divino com doações pontuais. Não mencionou nomes, mas Roberto sentiu cada palavra como uma flecha direcionada a ele. Afinal, recentemente havia demitido 15 famílias de uma só vez para aumentar sua margem de lucro, e depois doou uma quantia para a reforma da igreja, esperando o reconhecimento público. Roberto desceu do carro com passos firmes. Vestia um terno italiano impecável, sapatos de couro lustrosos e um relógio suíço que custava mais que muitas casas. A missa das 10 horas estava terminando, e os fiéis começavam a sair pelos portões da igreja. Padre João estava na porta, cumprimentando as pessoas, quando avistou Roberto se aproximando com expressão séria. "Bom dia, padre", disse Roberto em tom elevado, chamando a atenção dos que ainda estavam por perto. "Preciso falar com o senhor sobre suas pregações." Padre João manteve a serenidade e respondeu com voz calma. "Bom dia, Roberto. Claro, podemos conversar. O que está incomodando você?" "O que está me incomodando?" Roberto cruzou os braços. "O senhor praticamente me atacou do púlpito na semana passada. Falou sobre acumular riquezas como se fosse pecado construir algo na vida. Eu trabalho desde os 16 anos, padre. Ninguém me deu nada de graça. Construí meu patrimônio com suor, sacrifício e inteligência. E agora venho aqui, faço doações generosas para esta igreja, e o senhor me trata como se eu fosse um explorador?" As pessoas ao redor pararam para observar. Alguns fiéis se afastaram desconfortáveis. Outros permaneceram curiosos. A voz de Roberto ecoava na praça em frente à igreja. Padre João respirou fundo antes de responder. "Roberto, eu não mencionei seu nome em momento algum, mas já que você se sentiu tocado pela mensagem, talvez seja porque o Espírito Santo está tentando falar com seu coração. Não há problema nenhum em trabalhar duro e prosperar. O problema está em onde colocamos nosso coração. Jesus não condenou a riqueza em si, mas o apego a ela. Ele alertou sobre fazer da riqueza um ídolo, sobre construir toda a nossa identidade e segurança sobre bens que são temporários." Roberto deu um passo à frente, elevando ainda mais o tom. "Temporários? Padre, com todo respeito, o senhor vive em uma bolha.
Fala de desapego porque nunca precisou de nada. A igreja sustenta o Senhor. Nunca enfrentou o mercado, nunca teve que tomar decisões difíceis para sobreviver. É fácil pregar desapego quando se vive de doações e não tem família para sustentar. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias que vão transformar sua visão sobre fé e propósito. Na tela. Ato 2. O testemunho inesperado. Padre João estava prestes a responder quando uma voz rouca e trêmula interrompeu a discussão. Com licença, senhores. Ambos se viraram. Ali estava Antônio, um mendigo conhecido na região. Ele dormia nas imediações da igreja há mais de 3 anos. Sua roupa estava surrada, rasgada em vários pontos. Seus pés descalços revelavam calosidades e feridas. O rosto estava marcado pelo tempo, pela fome e pelas noites ao relento. Seus cabelos e barba longos, desgrenhados e sujos, davam-lhe uma aparência ainda mais desoladora. Mas seus olhos, apesar de tudo, carregavam uma clareza surpreendente. Roberto virou-se para ele com irritação. Agora não, por favor. Estamos tendo uma conversa particular. Antônio não se intimidou. Deu mais um passo à frente e disse: Eu ouvi tudo o que os senhores falaram. E se me permitem, eu também tenho algo a dizer sobre acumular tesouros na terra e no céu. Roberto revirou os olhos. Você nem tem onde cair morto e quer dar lição de moral sobre riqueza? Padre João levantou a mão em um gesto de paz. Roberto, por favor, deixe o homem falar. Jesus nos ensinou a ouvir especialmente os pequenos e desprezados. Continue, Antônio. Antônio olhou diretamente para Roberto e começou. O Senhor disse que o padre vive em uma bolha e nunca enfrentou o mercado. Eu também pensei assim um dia. Porque eu, senhor empresário, já estive do seu lado. Já tive tudo o que o senhor tem agora, e até mais. Roberto franziu a testa, incrédulo. Como assim? Meu nome completo é Antônio Ferreira da Silva. Há 15 anos, eu era dono de uma rede de supermercados. Tinha 4 lojas, uma mansão no bairro mais nobre da cidade, 3 carros importados, lancha, apartamento na praia. Minha esposa usava joias caras, meus filhos estudavam nas melhores escolas particulares. Eu era, como o senhor, um homem de sucesso, um vencedor, segundo os padrões do mundo. O grupo de curiosos aumentou. Mesmo aqueles que estavam saindo da igreja voltaram para ouvir. Padre João também parecia surpreso com a revelação. Roberto, ainda cético, perguntou: E o que aconteceu? Faliu? Antônio balançou a cabeça lentamente. Não faliu por má gestão ou crise econômica. Faliu por ganância e orgulho. Eu era obcecado em expandir. Queria mais e mais. Nunca estava satisfeito. Então comecei a tomar decisões questionáveis. Soneguei impostos para aumentar o lucro. Paguei salários abaixo do justo para maximizar margem. Vendi produtos com validade vencida, apenas remarcando datas. Explorei fornecedores pequenos, atrasando pagamentos até quebrá-los, para depois comprar suas empresas por preços irrisórios. A voz de Antônio tremia, mas ele continuou. Meu coração estava totalmente voltado para o dinheiro. Eu ia à igreja aos domingos, sim. Fazia doações generosas e sentava nos primeiros bancos. Mas era tudo aparência. Segunda-feira de manhã eu voltava a ser implacável, desonesto, cruel. Eu justificava tudo dizendo que era assim que o mercado funcionava, que era necessário para vencer. Padre João ouviu em silêncio, os olhos marejados. Roberto, por sua vez, começou a sentir um desconforto crescente, mas tentou manter a postura defensiva. Antônio prosseguiu. Então, há 15 anos, tudo desmoronou de uma vez. As autoridades fiscais descobriram minha sonegação. A mídia expôs os escândalos de produtos vencidos. Processos trabalhistas se acumularam. Em questão de meses, perdi tudo. As lojas foram fechadas e leiloadas. A mansão foi tomada. Os carros, a lancha, tudo foi embora para pagar dívidas e multas. E sua família? Perguntou o padre João com suavidade.
Minha esposa me deixou assim que o dinheiro acabou. Levou os filhos e refez a vida com outro homem. Meus amigos, todos aqueles que frequentavam minha casa nas festas luxuosas, desapareceram. Ninguém atendeu quando pedi ajuda. Descobri que não tinha verdadeiros amigos. Tinha apenas relações de interesse. O silêncio tomou conta da praça. Até Roberto havia perdido a postura arrogante e escutava com atenção. Fiquei sozinho, sem nada. Entrei em depressão profunda. Pensei em suicídio várias vezes. Passei a morar na rua porque não tinha para onde ir. E foi na rua, no fundo do poço, que finalmente entendi o que Jesus quis dizer quando falou sobre acumular tesouros no céu. Como assim? Roberto perguntou, agora genuinamente interessado. Antônio olhou para o céu antes de responder. Quando você tem tudo, você acha que não precisa de Deus. Você acha que é autossuficiente, que seu sucesso vem da sua capacidade, da sua inteligência, do seu esforço. Você começa a adorar a criatura em vez do Criador. Seu dinheiro vira seu Deus, seu status vira sua identidade, e você se torna vazio por dentro, mesmo cercado de luxo. Padre João assentiu e citou as Escrituras. Como está escrito em Marcos, capítulo 8, versículo 36. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Exatamente, disse Antônio. Eu ganhei o mundo, padre, mas perdi minha alma. Perdi minha humanidade. Perdi minha capacidade de amar, de ter compaixão, de enxergar o outro como ser humano. Para mim, as pessoas eram apenas recursos, ferramentas para aumentar meu lucro. E quando perdi tudo, percebi que nunca tive nada de verdadeiro. Porque o que vale não são as coisas, mas os relacionamentos, o caráter, o amor. Na tela, ato 3, a revelação. Roberto estava visivelmente abalado. Sua voz saiu mais baixa, quase vulnerável. Mas você não acha que poderia ter mantido tudo se tivesse sido honesto desde o início? Antônio deu um sorriso triste. Talvez. Provavelmente não seria tão rico, mas teria o suficiente. Mais importante, teria paz. Teria relacionamentos verdadeiros. Teria minha família. Mas eu escolhi o caminho largo, aquele que Jesus menciona em Mateus, capítulo 7. O caminho largo que leva à destruição, onde muitos entram. Padre João completou, citando os versículos 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Roberto cruzou os braços, mas agora em um gesto reflexivo, não defensivo. E o que você considera tesouro no céu, então? O que isso significa na prática? Antônio caminhou até um dos bancos da praça e sentou-se. Padre João e Roberto o acompanharam, sentando-se ao seu lado. Os curiosos formaram um semicírculo ao redor deles. Deixe-me contar o que aprendi vivendo nas ruas estes 15 anos, disse Antônio. Quando eu tinha tudo, eu era infeliz. Vivia ansioso, com medo de perder. Não dormia direito, sempre preocupado com concorrência, com impostos, com 1000 coisas. Hoje, não tenho nada. Durmo ao relento. Passo fome muitas vezes, mas, sabe de uma coisa? Encontrei paz. Encontrei propósito. Como isso é possível? Encontrei Deus de verdade. Roberto perguntou, genuinamente confuso. Porque aprendi a depender completamente de Deus. Acordo todos os dias sem saber se vou comer, mas sempre sou sustentado. Às vezes é uma pessoa que traz comida, às vezes encontro algo. Sempre, de alguma forma, Deus provê. E isso me ensinou a confiar. Aprendi que Deus é mais fiel que qualquer conta bancária. Padre João sorriu e acrescentou. Jesus falou sobre isso no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 6, versículos 25 a 26. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa?
Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Antônio continuou. E mais que isso. Eu descobri o valor das relações verdadeiras. Aqui nas ruas conheci pessoas que não têm nada, mas compartilham o pouco que têm. Vi um morador de rua dividir seu único pedaço de pão com outro que estava com mais fome. Vi uma catadora de papelão dar seu cobertor para uma mulher com um bebê numa noite fria. Essa é a riqueza que vale. Essa é a riqueza que você leva para a eternidade. Roberto estava em silêncio, processando tudo. Pela primeira vez em anos, lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Antônio olhou diretamente para ele. Senhor empresário, eu vejo em você o homem que eu fui. Vejo a arrogância, a autossuficiência, o orgulho. E vejo o vazio também, mesmo que você não admita. Porque por trás de todo esse sucesso, você sabe que algo está faltando. Você sabe que no final da vida, nada disso que você acumulou vai importar. Padre João colocou a mão no ombro de Roberto e disse suavemente: Roberto, você é bem-vindo aqui. Não como um doador que busca reconhecimento, mas como um filho de Deus que precisa de cura, de transformação. Jesus não está interessado no seu dinheiro. Ele está interessado no seu coração. Roberto finalmente deixou as lágrimas caírem. Sua voz saiu embargada. Eu sei que estou vazio. Eu acordo todas as manhãs em uma cama king size numa mansão, mas me sinto só. Tenho tudo, mas não tenho paz. Trabalho sem parar, mas não sei mais para quê. Meus filhos mal me conhecem porque eu estava sempre trabalhando. Minha esposa e eu nos tornamos estranhos. E agora você, um mendigo que não tem nada, me diz que encontrou paz. Como é possível? Antônio respondeu com serenidade. Porque paz não vem de circunstâncias externas. Paz vem de estar alinhado com Deus, de viver conforme seu propósito. Jesus disse em João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. A paz que o mundo dá é falsa, continuou Antônio. Depende de condições externas. Quando tudo vai bem, você tem paz temporária. Quando algo dá errado, você entra em desespero. Mas a paz de Jesus é diferente. Ela permanece mesmo na tempestade, mesmo na escassez, mesmo na dor. Porque ela vem de saber quem você é em Deus, e não do que você possui. Na tela, Ato 4, a transformação. Roberto secou as lágrimas e perguntou: O que eu faço então? Como eu mudo? Como eu construo esses tesouros no céu que vocês falam? Padre João abriu a Bíblia que sempre carregava e leu. Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 17. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem necessitados de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhes disser: Vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Roberto, acumular tesouros no céu significa viver uma vida que reflete o amor de Cristo, explicou Padre João. Significa usar seus recursos, seu tempo, seus talentos para abençoar outros, especialmente os mais necessitados. Significa fazer justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus, como diz Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Antônio acrescentou: significa parar de perguntar: quanto mais eu posso ganhar? E começar a perguntar: como posso ser uma bênção? Significa tratar seus funcionários com dignidade, pagar salários justos, criar um ambiente de trabalho onde as pessoas se sintam valorizadas. Significa usar sua influência para fazer o bem, não apenas para acumular mais. Roberto levantou-se do banco e começou a caminhar de um lado para o outro, agitado. Então parou e disse:
Eu fiz mal a muitas pessoas. Demiti famílias sem pensar duas vezes. Pressionei fornecedores até quebrá-los. Soneguei impostos que poderiam ter ajudado hospitais, escolas, pessoas necessitadas. Como eu conserto isso? Padre João se levantou também e colocou as duas mãos nos ombros de Roberto. Primeiro, você se arrepende genuinamente. Você reconhece seus erros diante de Deus e pede perdão. Depois, você faz restituição na medida do possível. Você procura aqueles que prejudicou e tenta reparar o dano. E então você muda de vida. Você começa a viver de forma diferente daqui para frente. Antônio também se levantou. E não precisa ser perfeito, ninguém é. Mas quando você erra, você reconhece, pede perdão e recomeça. O importante é a direção do coração. Deus não está interessado em performances religiosas. Ele quer transformação verdadeira. Roberto respirou fundo. Eu quero mudar, sinceramente eu quero. Mas não sei se consigo. Tenho medo de perder tudo como você perdeu. Antônio sorriu. Essa é a questão. Enquanto seu medo de perder for maior que seu desejo de fazer o certo, você vai continuar escravo. Jesus disse em Mateus, capítulo 16, versículo 26. Que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Você tem que decidir o que vale mais, continuou Antônio. Sua alma ou seu império? Sua paz ou seu prestígio? Sua família ou sua conta bancária? Porque você não pode servir a dois senhores. Jesus foi claro sobre isso. Padre João citou Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Roberto ficou em silêncio por um longo momento. Os curiosos observavam atentos. Então ele falou com voz firme. Eu escolho mudar. Não sei como, mas escolho. Vou precisar de ajuda. Vou precisar de orientação. Mas eu escolho a vida. Escolho a paz. Escolho Deus. Padre João sorriu amplamente. Essa é a decisão mais sábia que você poderia tomar. E nós estaremos aqui para te apoiar nessa jornada. A igreja não é um clube de perfeitos. É um hospital para pecadores. Todos nós estamos em processo de transformação. Se você está acompanhando esta história até aqui, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Vamos continuar juntos. Na tela, Ato 5. Os frutos da mudança. As semanas seguintes foram de intensa transformação para Roberto. Ele começou a frequentar as reuniões de estudo bíblico na igreja. Passou a se encontrar semanalmente com Padre João para direcionamento espiritual. E, mais importante, começou a colocar em prática o que estava aprendendo. A primeira coisa que Roberto fez foi procurar as 15 famílias que havia demitido. Ele ofereceu recontratação com salários justos e pediu perdão pessoalmente a cada uma delas. Algumas aceitaram voltar, outras já haviam encontrado novos empregos, mas todas ficaram impactadas pela humildade demonstrada. Roberto também implementou mudanças em sua empresa. Estabeleceu um salário mínimo interno acima do valor legal. Criou um fundo de emergência para funcionários que passassem por dificuldades. Implementou políticas de equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Contratou auditoria externa para garantir que todos os impostos fossem pagos corretamente. Regularizou pendências antigas com a Receita Federal, pagando multas e juros acumulados. Mas a transformação mais profunda aconteceu em seu coração e em sua família. Roberto começou a sair do trabalho mais cedo para jantar com a esposa e os filhos. Passou a perguntar sobre o dia deles, a se interessar genuinamente por suas vidas. Levou a família para fazer trabalho voluntário em comunidades carentes aos sábados. Suas conversas com a esposa, antes mecânicas e superficiais, ganharam profundidade e intimidade novamente. Um dia, 3 meses após aquele encontro em frente à igreja, Roberto voltou à praça procurando por Antônio. Encontrou-o sentado no mesmo banco,
observando o movimento. Antônio, disse Roberto, sentando-se ao lado dele, eu preciso te agradecer. Você mudou minha vida. Antônio sorriu. Não fui eu. Foi Deus usando um mendigo para alcançar um milionário. Ele tem um senso de humor interessante, não? Roberto riu. É verdade. Mas eu quero fazer algo por você. Quero te oferecer um emprego na minha empresa. Nada muito pesado, algo adequado à sua idade e condição. Quero te tirar das ruas. Antônio ficou em silêncio por um momento, depois disse: Roberto, eu agradeço de coração, mas aprendi que meu lugar é aqui. Deus me chamou para ministrar aos moradores de rua, aos esquecidos, aos desprezados. Se eu sair daqui, perco minha credibilidade com eles. Como vou falar de confiança em Deus se eu mesmo buscar segurança terrena? Mas você não tem que viver assim para sempre, argumentou Roberto. Quem disse que eu vivo mal? Respondeu Antônio com um sorriso. Eu tenho tudo o que preciso. Tenho comida, tenho amigos, tenho propósito, tenho paz. O que mais um homem precisa? Roberto balançou a cabeça, admirado. Você realmente encontrou o segredo, não? Antônio assentiu. O segredo é simples, mas difícil de viver. O segredo é morrer para si mesmo, tomar sua cruz diariamente e seguir Jesus. É o que ele disse em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então, disse Roberto, pelo menos me deixe apoiar seu ministério aqui. Me deixe trazer comida, cobertores, material de higiene para você distribuir entre os moradores de rua. Me deixe ser parceiro na sua missão. Antônio sorriu amplamente. Isso sim eu aceito. Mas com uma condição. Você vem pessoalmente fazer as entregas. Não mande funcionários. Você precisa conhecer essas pessoas, ouvir suas histórias, enxergar Cristo nelas. Combinado, disse Roberto estendendo a mão. E os dois apertaram as mãos firmemente. Na tela, Atos 6. O testemunho se multiplica. 6 meses depois daquele encontro transformador, a história de Roberto havia se espalhado pela cidade. Outros empresários começaram a procurá-lo, curiosos sobre a mudança radical em sua vida e em seus negócios. Surpreendentemente, a empresa não faliu após as mudanças éticas. Pelo contrário, começou a prosperar de forma saudável e sustentável. Os funcionários, sentindo-se valorizados, tornaram-se mais produtivos e leais. A rotatividade caiu drasticamente, economizando custos com recrutamento e treinamento. A reputação da empresa melhorou, atraindo clientes que valorizavam ética nos negócios. Roberto descobriu que fazer o certo não apenas era possível, mas também era bom para os negócios a longo prazo. Mas o mais importante era a transformação interior. Roberto não media mais seu sucesso pelo tamanho de sua conta bancária, mas pelo impacto positivo que causava nas vidas ao seu redor. Ele havia aprendido a encontrar alegria em dar, não em acumular. Havia descoberto que verdadeira riqueza está em relacionamentos, não em posses. Um domingo, Roberto subiu ao púlpito da igreja de São Francisco, a convite de Padre João para dar seu testemunho. A igreja estava lotada. Muitos foram atraídos pela história que já circulava pelas ruas. Roberto começou seu testemunho. Há 6 meses eu estava aqui nesta praça, discutindo com Padre João. Eu estava defendendo minha forma de viver, minha busca por riqueza, meu estilo de vida. Eu achava que tinha tudo. Na verdade, eu não tinha nada do que realmente importa. A congregação ouviu atentamente enquanto Roberto contava toda a história. Ele falou sobre seu encontro com Antônio, sobre as palavras duras mas verdadeiras que o mendigo havia compartilhado, sobre a decisão de mudar. Hoje, disse Roberto, ainda sou um empresário. Ainda tenho uma empresa de sucesso. Mas minha motivação mudou completamente. Antes, eu trabalhava para acumular. Hoje, trabalho para ser uma bênção. Antes, meus funcionários eram números. Hoje,
São pessoas que eu genuinamente me importo. Antes eu sonegava impostos. Hoje, pago com alegria, sabendo que estou contribuindo para hospitais, escolas, estradas, serviços que beneficiam todos. Ele fez uma pausa e continuou. E sabe qual é a coisa mais incrível? Eu sou mais feliz agora do que nunca fui. Eu durmo em paz. Eu olho no espelho e gosto do homem que vejo. Minha esposa voltou a me admirar. Meus filhos querem passar tempo comigo. Eu tenho amigos de verdade, não apenas contatos de negócios. Roberto então citou Provérbios capítulo 11, versículo 25. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. E isso é exatamente o que aconteceu na minha vida. Quando parei de segurar tudo com mão fechada e comecei a dar com mão aberta, recebi muito mais em retorno. Não apenas em termos financeiros, mas em paz, alegria, propósito, relacionamentos. A igreja estava em silêncio absoluto. Muitos tinham lágrimas nos olhos. Roberto concluiu. Se você está aqui hoje e está passando pelo mesmo que eu passei, correndo atrás de coisas que não satisfazem, acumulando tesouros que não duram, eu te convido a fazer uma escolha diferente. Escolha acumular tesouros no céu. Escolha viver para algo maior que você mesmo. Escolha Jesus. Quando Roberto desceu do púlpito, Antônio estava sentado em um dos bancos do fundo. Seus olhos brilhavam de alegria. Os dois se abraçaram e a congregação aplaudiu. Padre João então se levantou e disse: Irmãos, esta é uma história de redenção. Uma história de como Deus pode usar qualquer pessoa, até mesmo um mendigo, para alcançar um coração endurecido. Uma história de como nunca é tarde demais para mudar. Uma história de como os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, como Jesus disse. Na tela, Atos 7, o legado. Um ano após aquele domingo em frente à igreja, Roberto havia estabelecido uma fundação chamada Tesouros no Céu. A fundação tinha como missão ajudar empresários a implementarem práticas éticas e sustentáveis em seus negócios, além de apoiar projetos sociais na cidade. Antônio, embora ainda vivendo nas ruas por escolha, tornou-se conselheiro da fundação. Sua sabedoria e perspectiva única eram valorizadas em todas as decisões. Ele também liderava um ministério semanal na praça da igreja, onde moradores de rua se reuniam para ouvir a palavra, receber alimentação e suprimentos, mas principalmente para experimentar comunidade e amor. Roberto trouxe sua esposa e filhos para uma das reuniões na praça. Seus filhos, antes mimados e distantes da realidade, agora serviam ativamente, distribuindo comida e conversando com os moradores de rua. Sua esposa, Marina, também havia se transformado. Ela trocou os compromissos sociais superficiais por trabalho voluntário significativo. Naquela tarde, um jovem empresário chamado Tiago se aproximou de Roberto na praça. Ele tinha ouvido falar da transformação de Roberto e estava curioso. Roberto, disse Tiago, eu ouvi sua história, mas tenho uma pergunta. Você não acha que é possível ser bem-sucedido nos negócios e generoso ao mesmo tempo? Você não acha que é um pouco extremo largar tudo ou mudar completamente? Roberto sorriu e respondeu. Tiago, eu não larguei tudo. Ainda tenho minha empresa, ainda sou bem-sucedido financeiramente. A diferença é que mudei minha motivação e meus métodos. Deixei de ser desonesto, explorador e ganancioso. Passei a ser ético, justo e generoso. E descobri que é completamente possível prosperar fazendo o certo. Mas você não perde competitividade? Questionou Tiago. A curto prazo, talvez alguns concorrentes sem escrúpulos ganhem alguma vantagem, admitiu Roberto. Mas a longo prazo, integridade sempre vence. Funcionários leais, clientes fiéis, fornecedores confiáveis, reputação sólida, tudo isso vale mais que qualquer atalho desonesto. E mais importante, você dorme em paz. Antônio se aproximou e acrescentou. Jovem,
A questão não é se você pode ser bem-sucedido e generoso ao mesmo tempo. A questão é: qual é a sua definição de sucesso? Se sucesso para você é acumular o máximo possível, você vai viver ansioso, insatisfeito e vazio. Mas, se sucesso para você é viver com propósito, fazer diferença, deixar um legado positivo, então você já pode ser bem-sucedido agora, independentemente do tamanho da sua conta bancária. Padre João, que estava próximo, complementou. Jesus contou uma parábola sobre isso em Lucas, capítulo 12, versículos 16 a 21. É a parábola do rico insensato. Ele fala de um homem cuja terra produziu muito. O homem pensou: o que farei? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: vou fazer o seguinte: derrubarei os meus celeiros e construirei outros maiores, e ali armazenarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato. Então, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Tiago ficou pensativo. Depois de um momento perguntou: como eu começo a mudar? Por onde eu começo? Roberto respondeu: você começa examinando seu coração. Pergunte-se: por que eu faço o que faço? Qual é minha verdadeira motivação? Onde está meu coração? Depois você pede ajuda a Deus. Você não consegue mudar sozinho. Você precisa do Espírito Santo trabalhando em você. Antônio acrescentou: e você começa com pequenas atitudes. Trate seus funcionários com mais respeito. Pague salários justos. Seja honesto nos seus impostos. Doe uma porcentagem dos seus lucros. Faça trabalho voluntário. Passe mais tempo com sua família. São decisões simples, mas que vão mudando seu coração aos poucos. Tiago assentiu lentamente e disse: eu quero tentar. Não sei se vou conseguir, mas quero tentar. Roberto sorriu e colocou a mão no ombro dele. Esse é o primeiro passo. Reconhecer que você precisa de mudança e estar disposto a tentar. O resto, Deus vai fazendo no tempo dele. Inscreva-se no canal se você quer mais histórias que transformam perspectivas e renovam a fé. E ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Na tela, Ato 8, o encontro final. 3 anos após o encontro transformador em frente à igreja, Roberto estava em seu escritório quando recebeu um telefonema de Padre João. A voz do sacerdote estava embargada. Roberto, você precisa vir à igreja agora. É sobre o Antônio. Roberto sentiu o coração apertar. Largou tudo e dirigiu rapidamente até a igreja. Quando chegou, encontrou Padre João na praça, ao lado do corpo de Antônio. O mendigo havia falecido dormindo, durante a madrugada. Alguns moradores de rua estavam ao redor, chorando. Roberto caiu de joelhos ao lado de Antônio e chorou copiosamente. Aquele homem havia sido o instrumento de Deus para transformar sua vida. Aquele mendigo desprezado pelo mundo havia sido um mestre, um profeta, um amigo verdadeiro. Padre João colocou a mão no ombro de Roberto e disse suavemente: ele partiu em paz, Roberto. Viveu seus últimos anos com propósito, fazendo diferença na vida de tantas pessoas. Não há morte mais digna que essa. Roberto limpou as lágrimas e disse: ele me ensinou mais sobre Deus e sobre a vida do que qualquer livro ou palestra jamais ensinou. Ele viveu o que pregava. Era autêntico, genuíno. Um dos moradores de rua, um senhor chamado João Carlos, se aproximou e disse: Antônio falava de você toda semana, seu Roberto. Dizia que você era a prova de que Deus pode transformar qualquer coração. Dizia que se um empresário rico pode mudar, então qualquer um pode. Outro morador, uma senhora chamada Maria, acrescentou: ele vivia dizendo que não tinha nada, mas era rico de verdade, rico de amigos, rico de propósito, rico de paz.
A gente vai sentir muito a falta dele. Padre João sugeriu: vamos fazer uma missa especial em memória de Antônio. Ele merece uma despedida digna. Roberto limpou as lágrimas e disse: eu quero custear tudo. O funeral, o caixão, o túmulo. E quero que seja aqui na igreja. Quero que todos saibam que ele não era apenas um mendigo. Era um homem de Deus, um profeta dos nossos tempos. No dia do funeral, a igreja estava lotada. Empresários estavam sentados ao lado de moradores de rua. Pessoas ricas e pobres, lado a lado, chorando a perda de um homem que havia tocado tantas vidas. Roberto foi convidado a falar. Com a voz embargada, ele disse: Antônio era a personificação viva do que Jesus ensinou. Ele realmente acumulou tesouros no céu. Ele não tinha onde reclinar a cabeça, assim como Jesus disse que o Filho do Homem não tinha. Mas ele tinha riquezas eternas. Ele tinha amor, tinha fé, tinha esperança. Tinha relacionamentos verdadeiros. Tinha impacto. Roberto continuou: eu era um homem perdido, cego pela ganância e pelo orgulho. Antônio me abriu os olhos. Ele me mostrou o que realmente importa. E hoje, olhando para este caixão, eu não sinto pena dele. Eu sinto gratidão. Porque ele viveu bem. Ele viveu com propósito. Ele viveu para Deus. Padre João então leu 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Antônio combateu o bom combate, disse Padre João. Ele acabou a corrida, guardou a fé até o fim, e agora está recebendo sua recompensa eterna, os tesouros que acumulou no céu. Após a missa, enquanto caminhavam para o cemitério, Marina, esposa de Roberto, comentou: sabe, eu nunca pensei que choraria tanto na morte de um mendigo, mas Antônio se tornou parte da nossa família. Ele mudou todos nós. Os filhos de Roberto, agora adolescentes transformados, acrescentaram: ele nos ensinou que o valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela é. Nunca vamos esquecer isso. No cemitério, enquanto o caixão era colocado na sepultura, Roberto fez uma última promessa em voz alta: Antônio, eu prometo continuar o trabalho que você começou. Prometo continuar sendo um empresário diferente, ético, generoso. Prometo continuar ajudando os moradores de rua. Prometo continuar acumulando tesouros no céu, não na terra. Seu legado vai viver através de mim e de todos aqueles que você tocou. Na tela, epílogo, o legado continua. 5 anos após a morte de Antônio, a Fundação Tesouros no Céu havia crescido exponencialmente. Dezenas de empresários haviam se juntado ao movimento, comprometendo-se a fazer negócios de forma ética e a usar seus recursos para o bem. Roberto havia escrito um livro contando sua história e a de Antônio. O livro se tornou best-seller e inspirou milhares de pessoas ao redor do país. Ele recebia convites constantes para palestrar em conferências de negócios, sempre levando a mensagem de que sucesso verdadeiro não se mede por acúmulo, mas por impacto. A praça em frente à igreja de São Francisco foi reformada e recebeu uma placa em homenagem a Antônio Ferreira da Silva. A placa dizia: aqui viveu um homem que não tinha nada, mas possuía tudo. Antônio nos ensinou que tesouros verdadeiros são acumulados no céu, não na terra. Semanalmente ainda aconteciam as reuniões para moradores de rua na praça. Roberto e sua família continuavam presentes, servindo, ouvindo, amando. O ministério havia se expandido, incluindo agora programas de reabilitação, cursos profissionalizantes e apoio psicológico. Um dia, um jovem morador de rua chamado Pedro se aproximou de Roberto e disse: Seu Roberto, eu ouvi a história do Antônio. Eu quero o que ele tinha, essa paz, esse propósito. Como eu encontro isso? Roberto sorriu, lembrando-se de quando ele mesmo havia feito perguntas semelhantes. Ele respondeu: Pedro, você começa entregando seu coração a Jesus.
Você reconhece que sem ele você está perdido. E então, você começa a viver não para acumular coisas, mas para acumular relacionamentos, experiências, impacto. Você começa a enxergar cada pessoa como Jesus enxergaria. Você começa a dar, não apenas receber. Pedro ouviu atentamente e perguntou: Mas eu não tenho nada para dar. Como eu posso ser generoso se não tenho nada? Roberto colocou a mão no ombro dele e disse: Pedro, generosidade não é sobre o quanto você tem. É sobre o coração com que você dá. Antônio não tinha dinheiro, mas dava seu tempo, sua atenção, sua sabedoria, seu amor. Essas são as coisas mais valiosas. Você pode fazer o mesmo. Pedro assentiu, os olhos cheios de lágrimas. Naquele momento, Roberto viu em Pedro o mesmo que Antônio havia visto nele anos atrás. Um coração pronto para ser transformado. Enquanto o sol se punha sobre a praça, Roberto olhou para o céu e sussurrou: Obrigado, Antônio. Obrigado por me ensinar o que realmente importa. Eu estou vivendo diferente por causa de você. Estou acumulando tesouros no céu. E naquele momento, Roberto sentiu uma paz profunda. Ele havia aprendido a grande verdade que Jesus ensinou há 2000 anos. Que a vida não consiste na abundância de bens que alguém possui. Que o verdadeiro tesouro está onde seu coração está. Que acumular no céu é a única forma de investimento que realmente vale a pena. Roberto olhou ao redor da praça. Via empresários conversando com moradores de rua. Via ricos e pobres compartilhando refeições. Via barreiras sendo quebradas e preconceitos sendo destruídos. Via o reino de Deus se manifestando ali, naquele lugar improvável. Padre João se aproximou e disse: Roberto, você percebe o milagre que está acontecendo aqui? Este lugar se tornou um pedaço do céu na terra. Roberto sorriu. Tudo começou com um confronto, padre. Um confronto que Deus usou para me transformar. Quem diria que daquele dia tenso na frente da igreja nasceria tudo isso? Padre João assentiu. Deus escreve certo por linhas tortas. Ele usou seu orgulho para te humilhar. Usou um mendigo para te ensinar riqueza verdadeira. Usou uma crise para te dar paz. Esse é o jeito de Deus trabalhar. Roberto concordou. E agora eu entendo o que Jesus quis dizer quando falou sobre acumular tesouros no céu. Não é sobre desprezar o trabalho ou a prosperidade. É sobre colocar tudo isso na perspectiva correta. É sobre usar o que você tem para o que realmente importa. É sobre investir na eternidade, não apenas no temporário. Padre João citou Mateus capítulo 25, versículos 34 a 40, onde Jesus fala sobre o julgamento final. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer, tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: Digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Roberto, você está acumulando tesouros no céu a cada vez que serve um desses pequeninos, disse Padre João. A cada refeição que você distribui, a cada abraço que você dá, a cada vida que você toca, você está investindo na eternidade. Roberto olhou para a placa em homenagem a Antônio e disse: Ele realmente entendeu. Ele viveu isso de forma radical, e agora cabe a nós continuar esse legado. Deixe seu like neste vídeo se essa história tocou seu coração. Compartilhe com aqueles que precisam ouvir essa mensagem transformadora. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que renovam a fé e transformam vidas.
Enquanto a noite caía sobre a cidade, Roberto voltou para casa. Mas não era mais o mesmo homem que havia estacionado sua Mercedes naquela manhã de domingo 3 anos atrás. Ele havia sido transformado. Havia encontrado algo que o dinheiro jamais poderia comprar: paz, propósito, significado verdadeiro. Ao entrar em casa, Marina o esperava com um sorriso. Os filhos estavam na sala, conversando animadamente sobre o trabalho que haviam feito na praça. A casa não era mais um lugar de luxo vazio, mas um lar cheio de amor, alegria e propósito. Naquela noite, antes de dormir, Roberto abriu sua Bíblia e releu a passagem que havia mudado sua vida. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o caruncho os corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem o caruncho corrói, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ele fechou a Bíblia, apagou a luz e dormiu em paz. Paz de quem sabe que está vivendo para o que realmente importa. Paz de quem acumula tesouros que duram para sempre. Paz de quem encontrou o verdadeiro significado de riqueza. E você? Onde está seu coração? O que você está acumulando? Tesouros na terra que não duram, ou tesouros no céu que são eternos? A escolha é sua. Mas lembre-se, um dia, tudo o que você acumulou aqui será deixado para trás. A única coisa que levamos é o que demos, o amor que compartilhamos, as vidas que tocamos, o impacto que fizemos. Essas são as únicas riquezas verdadeiras. Essas são as riquezas que valem a pena acumular. Que Deus te abençoe e te guie nessa jornada de acumular tesouros no céu. Amém.